Saúdo aos nossos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Neste momento, desejo ler um texto que encontra-se no livro de Atos, capítulo 8, versículo 9, que professa o seguinte: Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samaria, e dizendo-se ele uma grande personagem. Dou um tema para esta reflexão: o mágico e o pregador. Muita gente por aí se impressionou e outras têm se impressionado com mágicas, com sessões espíritas, feitiçarias e etc., achando que tudo isso é verdade. Quando criança eu ficava impressionado com certo homem que sempre chegava à nossa cidade com uma novidade mágica. Acreditávamos que tudo aquilo era algo espantoso e até gente adulta acreditava nesses enganos, como se tal pessoa tivesse algum poder de fazer aparecer e desaparecer objetos e outras coisas. Tudo engano. E hoje, depois que o Mr. M apareceu na TV com um programa que explicava como as mágicas eram feitas, creio que muitos mágicos ficaram desempregados. Não há dúvidas que toda espécie de magia, feitiçaria, reuniões mediúnicas para se obter supostas comunicações com espíritos e mais um monte de trapaças são condenáveis na Bíblia. O Senhor foi tão incisivo quanto essa questão ao proferir: Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Deuteronômio 18, versos 10 e 11. O texto é claríssimo. Ora, e se o Senhor proibiu essas práticas, era porque Ele próprio visava o bem espiritual de seu povo. Deus não permitiu que os israelitas fossem alvo de enganos. Ele sabia que, se deixasse o povo à vontade, acabaria dando crédito à mentira. Dois casos bem conhecidos encontram-se nas páginas do Novo Testamento. O primeiro aconteceu numa região antagônica aos judeus, Samaria. Pois bem, o caso foi o seguinte: depois que vários irmãos foram dispersos devido à perseguição a partir de Jerusalém, conforme Atos 8, verso 1, muitos se espalharam indo para vários lugares. Dentre esses estava Filipe, que veio pregar o evangelho em Samaria, conforme o verso 5. Deus abençoou de tal modo o ministério de Filipe que o livro de Atos dos Apóstolos registra: as multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-o e vendo os sinais que operava, pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Versículos 6 e 7. A cidade estava impactada com o que Deus estava fazendo por intermédio de Filipe, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Verso 8. Que maravilha! Aquilo não era mágica ou qualquer tipo de enganação. Milagres estavam acontecendo diante dos olhos do povo samaritano. Acontece que entre os samaritanos estava ali um homem que havia obtido o respeito de muita gente devido ter iludido seus cidadãos com práticas mágicas. Porém, o povo não soube diferenciar entre a arte e a realidade. Vamos ao texto. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samaria, e dizendo-se ele uma grande personagem. Verso 9. Esse falsário conquistara a confiança do povo através do engano. É a Bíblia quem diz, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus, que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Versículos 10 e 11. Isto é, o povo samaritano ficou admirado com o poder desse mágico. Contudo, esse povo precisava de uma sacudida espiritual, e o Senhor foi misericordioso ao cooperar com Filipe, um verdadeiro pregador das boas novas de Cristo. O povo percebia nitidamente a diferença entre a magia e a pregação. Pessoas foram libertas dos demônios e outras tantas eram curadas de paralisias. Isso não era mágica, e sim o poder de Deus. Jesus estava confirmando: em meu nome expulsarão demônios.
e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Marcos 16, versos 17 e 18, aleluia. Pessoas foram batizadas, pois creram, vendo os sinais que Filipe fazia, conforme vemos no verso 12. Sabe o que também aconteceu? Até o mágico da cidade ficou convencido que Filipe tinha algo diferente. Eis o registro. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se, vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Verso 13. Irmãos, irmãs, amigos, o grande problema que aconteceu depois foi que esse mesmo mágico, por não ter feito um bom discipulado, pois que, vendo que pela imposição de mãos de Pedro e João, pessoas recebiam o Espírito Santo, quis comprar esse poder, conforme vemos no versículo 18 e 19, como se isso fosse um grande segredo mágico que ele ainda não tinha aprendido. Como resultado dessa sua ganância, recebeu uma tremenda reprimenda de Pedro, versículos 20 a 24. Bem, sobre o segundo caso, leia Atos 13, versos 6 ao 12. Um forte abraço a todos.